Muito obrigado. Agora, como conectamos o bem-estar animal com a biosseguridade e com a sanidade animal? A relação é muito próxima, pois quando nós trabalhamos com o bem-estar animal, precisamos de animais sãos. Qualquer animal com uma doença infecciosa não vai ter um comportamento normal. Então, a preocupação de ter uma boa sanidade animal e como isso nos afeta. Pois quando não há uma boa sanidade, vamos ter eventos epidêmicos, endêmicos de doenças infecciosas e também elas vão causar mortalidade, morbidade, doenças, descarte de emergência e também eliminação do abate. Isso é contra uma produção suína eficiente, porque a ideia é gerar proteína animal possuindo uma qualidade apropriada para o consumo humano. Então, temos alguns exemplos de problemas de biosseguridade, de sanidade animal, pode gerar grandes perdas na indústria suína. Essa aqui é uma imagem da diarreia epidêmica suína, um surto de 2013 e 14 nos Estados Unidos, que causaram 100% de mortalidade nos leitões. Então, que sanidade vamos ter se temos 100% de mortalidade? Temos aí um sacrifício de emergência em surtos de peste porcina, peste suína africana, e temos também algumas condutas associadas ao mal-estar animal, caudofagia, relacionada com o confisco dos abatedouros, que são, pois tem lesões crônicas dos indivíduos que geralmente geram que esse animal que supostamente estava são, não pode chegar até o consumo humano. Aqui nós temos uma osteomielite vertebral. Então, por isso que é importante ter uma boa sanidade para poder implementar nossos protocolos de bem-estar animal. Então, nossas principais preocupações de biosseguridade e sanidade animal são doenças infecciosas de alto impacto sanitário para os suínos, mas muito importante lembrar que há doenças zoonóticas emergentes, muitas delas que vão também associados ao perigo de transmissão para o humano, por exemplo, a influenza, gripe H1N1 no ano 2009. Temos também a biosseguridade alimentar, muito importante aqui o uso racional de antibióticos. Também lembrar que há um capítulo de biosseguridade e sanidade animal no contexto de bem-estar animal no artigo 713 e 24. Vocês podem revisar mais esse tema. E primeiro definir biosseguridade, conjunto de atividades que tem como fim o controle das principais fontes de propagação de agentes biológicos patógenos. Quais são esses agentes? Vírus, bactérias, pode haver fungos e parasitas também. E vamos definir como prevenir, conter, evitar a disseminação interna dos patógenos e também conter para que os patógenos não saiam dos nossos sítios para evitar a disseminação, preocupação de outros produtores. Nós sabemos que os patógenos podem ter duas patas, nós somos vetores, também quatro patas, também o sêmen e os suínos,
transmitem doenças, disseminam doenças, mas tem também vetores como as pombas, as moscas. E quem não entrou numa granja ainda nem imagina a quantidade de espécies animais que estão dentro do galpão, dentro do plantel. Claramente você imagina que tem moscas, porque muitas vezes você vê de longe, mas trabalhamos para evitá-las, mas também você pode achar gatos, cachorros e outros animais, aves também. Nós podemos dividir a biosseguridade em duas áreas grandes, nacional, do sítio, e como país nós precisamos nos proteger de muitas doenças transfronteiriças que não afetam somente o suíno, há outras espécies ambientais, vegetais. Para isso nós temos o SAG, o Serviço Agrícola e Ganadeiro. Eles controlam, previnem as doenças transfronteiriças, pois geram muitas perdas nacional e mundialmente. Isso é feito através de programas, mas uma característica importante é o controle fronteiriço, que evita, previne a introdução de doenças, como, por exemplo, a febre aftosa, a peste suína africana. E o Serviço Agrícola e Ganadeiro tem aí, por exemplo, bons exemplos. Nós somos um país livre de peste suína africana, que foi erradicada há 20, 30 anos atrás. Somos livres de febre aftosa. É um trabalho em conjunto com os produtores e o SAG. E também, atualmente, nossas preocupações nacionalmente, como doenças transfronteiriças, são vírus. A peste suína africana, que está se disseminando na Europa, houve surtos na China há alguns anos atrás. Também a síndrome respiratória reprodutiva suína, PRRS, que está no país, mas sempre tem sido controlada, está sendo erradicada. Não queremos que ela volte. E também a peste suína clássica, febre aftosa, e entre outras. A disseminação a grandes distâncias. São probabilidades. O mais provável é que essa disseminação seja pelo deslocamento de suínos, o sêmen, e humanos e os fômites também. Mas há um pouco de evidência que indica a transmissão a partir da ração de grãos de exportação. Eles poderiam introduzir alguns vírus nos diferentes países, porque, como vocês sabem, as matérias-primas para preparar a ração aqui no Chile são importados na sua totalidade. No ano 2013, 14, apareceu o vírus da diarreia epidêmica suína nos Estados Unidos, e os vírus que chegaram nos Estados Unidos eram muito parecidos com aqueles que estavam provocando surtos na China. Então se acredita que houve um componente de transmissão de vírus a partir da ração, do alimento da China aos Estados Unidos. Depois foi confirmado que o alimento, as matérias-primas podiam transportar o vírus da diarreia epidêmica suína pelos primeiros surtos que houve no Canadá. Então, a hipótese da transmissão por alimento é cada vez mais forte. E temos aí Scott D, que já estudou probabilidade de transmissão de diversos vírus, senegavírus, a peste porcina, a peste suína africana clássica, e ele comprovou que há forte evidência de sobrevivência dos vírus de mais de 30 dias nos alimentos. Então, mesmo tendo pouca evidência,
penso que também deve ser considerado como uma fonte de transmissão de vírus. Aí temos uma porcentagem menor, pois a peste suína africana é transmitida através das matérias-primas. Isso não tem acontecido ainda. Então, a biosseguridade do sítio, nós devemos nos preocupar também das doenças transfronteiriças e das endêmicas, e aí nós temos três muito importantes nacionalmente. Cada país deve ter seus próprios problemas, mas nós estamos lidando com a PRRS, a gripe e Seneca vírus. E também muito importante considerar as principais vias de transmissão a longa distância, e algumas acontecem a curta distância, entre elas o pessoal de trabalho, ladrões, pessoas alheias, chuveiros, os celulares contaminados, também outros vetores como rua, moscas, etc. Há muitas fontes de introdução de vírus avaliadas no laboratório e também evidência concreta nos plantéis nem sempre tem se achado, mas é possível pensar que vírus ingressaram com ratos, cachorros, seres humanos, o ar. Para poder confirmar esse tipo de transmissões, devem ser feitas pesquisas epidemiológicas com enquetes e também o que é mais objetivo ainda, a avaliação genética dos vírus, dos patógenos que são achados nas diferentes grandes. Por isso que nós usamos a filogenia, que dá um resultado, uma árvore filogenética que é uma representação gráfica do parecido entre as espécies que estamos comparando, entre o gorila e o humano, que tem um ancestro comum muito próximo, uma rama mais curta em comparação com o rato, mas todos eles estão no mesmo grupo que seriam os mamíferos. Então, assim, eu vou apresentar os exemplos dessas três doenças através do uso da filogenia. Eu vou indicar também o que aconteceu no país. Então, temos aqui o vírus PIRS, uma doença transfronteiriça endêmica no Chile que está sendo erradicado e gera uma alta mortalidade e problemas de aborto, principalmente no, na, em toda a linha, na primeira semana de nascimento, poderia significar 80, 90% de mortalidade. Aqui temos uma imagem nacional, podemos ver a aparência dos animais, eles não têm uma alta carga de PIRS, pode ser que tenham, mas tem proximidade a outros, mas aí temos o estado dos leitões que estão sendo afetados pelo vírus, não tem boa condição, tem diarreia, eles vão morrer muito precocemente durante seu desenvolvimento. O vírus PIRS foi introduzido no ano de 2013, em outubro. A origem genética, usando as árvores filogenéticas, indica que provém dos Estados Unidos, mas a fonte de introdução ainda é desconhecida, provavelmente nunca vamos conhecer, mas a maneira de transmissão nacionalmente foi através da proximidade geográfica a menos de 2 quilômetros e também duas introduções consideradas tendo uma origem com deslocamento animal, também introduções não determinadas, que foram 4, e na granja estavam a mais de 2 quilômetros de distância, algumas delas a mais de 60 quilômetros de distância. E é possível que uma fuga de vírus tenha sido uma causa, também uma origem.
Nós temos uma representação gráfica em azul, diferentes plantéis nacionais, em vermelho, os extensivos e os outros que são os pátios interiores. Não é que o vírus voou para esses pátios interiores, mas houve eventos de transmissão, roubo de animais, venda informal de animais. Então, nós temos aí uma experiência que aparece a foto aí, quando o vírus está a 200 metros, fizemos um teste e o vírus Pierce foi transmitido eficientemente em menos de 5 dias. Essa é a foto, principalmente através do ar e também moscas, que é muito difícil de ser controlado, sempre devemos evitar que elas estejam presentes. E, claramente, o roubo de animais aqui não é uma foto chilena, mas dá um exemplo do que acontece também. Temos uma imagem espacial e vemos aí que tivemos um foco de PIS muito importante entre as diferentes grandes, entre as empresas A e B, com uma distância menor a 500 metros, entre a empresa B e C menos de 200 metros de distância. Então, quando isso acontece, a transmissão de doenças é bem mais fácil. Agora temos outra doença que teve um impacto, que o vírus da influenza A, mesmo não sendo uma doença transfronteiriça, é relevante pelo fato de significar um perigo e também tem a potencialidade de gerar uma pandemia. É altamente variável geneticamente, tem um potencial retrozoonótico, pode ser o humano pode transmitir aos suínos, outros animais são muito sensíveis aos vírus que provêm dos humanos. O furão, por exemplo, nós já temos estudado esse vírus durante muito tempo, não foi uma nova introdução do vírus, o vírus já existia faz muito tempo atrás. Nós demonstramos que 100% das grandes nacionais apresentam o vírus. Já comprovamos que pelo menos 17 introduções do vírus podem ser atribuídas a uma transmissão direta do humano para o suíno, que seria a linhagem do vírus do ano 2009, que ainda circula entre humanos, e é um risco, pois podem aparecer mais transmissões dos humanos aos suínos. Há outras variantes não do vírus pandêmico que têm sido transmitidas a partir do deslocamento de suínos ou proximidade geográfica. Então, o ser humano, o deslocamento animal e a proximidade geográfica explicam as introduções de vírus. A diferença do vírus, que ninguém sabia muito bem se era associado aos roubos, por exemplo, uma coisa que não aconteceu com a influenza, pois os pátios traseiros são todos negativos para o vírus. Aqui temos as mesmas imagens com a árvore filogenética em diversas cores e também temos aí um ponto vermelho e aparecem as diversas variantes de vírus em diversos plantéis associados a vírus de humanos. Por exemplo, achamos que o vírus de São Fernando, dos humanos de São Fernando, é o mesmo de algum plantel que está em São Fernando. É isso que representam esses pontos. Enquanto neste outro gráfico são vírus que estiveram nos porcos por muito tempo. Por exemplo, na granja da cor verde, foi fonte de transmissão constante para outras empresas que estão marcadas com outras cores. E isso foi principalmente devido ao movimento de animais, à comercialização de animais entre as granjas. Isso também permite uma transmissão muito fácil do vírus,
Portanto, precisamos gerar medidas de precaução, vacinação do pessoal, uso de máscaras e também quarentena em caso de movimento animal. Já foi bem demonstrado que o vírus da influenza pode ir de granja para granja. Finalmente, temos o Seneca vírus, que foi introduzido recentemente no país. De fato, foi detectado em abril de 2022. É um vírus emergente, descrito em menos de 10 países e que gera lesões vesiculares parecidas com a febre aftosa, que é a doença transfronteiriça por excelência no mundo. Então, essa confusão, esse diagnóstico diferenciado gera um problema. Também fizemos uma pesquisa epidemiológica para determinar a origem. A origem, geneticamente, está relacionada com o vírus presente nos Estados Unidos. Até o momento, tem uma disseminação limitada, foi confirmada apenas em 2 empresas. A fonte de infecção ou introdução do vírus de fora do Chile para dentro do país é desconhecida, embora algumas hipóteses incluem a introdução de alimentos contaminados ou matérias-primas para gerar o alimento. Porém, isso não foi aprofundado ainda e estamos trabalhando para confirmar isso. Porém, também no país, esse vírus está se disseminando, atribuíveis ao movimento animal ou à proximidade geográfica dentro da mesma empresa. Isso foi comprovado pelo menos em 14 ocasiões, enquanto introduções não determinadas em menos de 2 semanas aconteceu uma outra transmissão em outra companhia, isso foi a mais de 2 quilômetros, então pode ser classificada como não determinada, e estamos trabalhando na investigação epidemiológica para saber qual foi a maneira em que esse vírus foi introduzido. Provavelmente, o movimento ilegal de animais, como roubo, está envolvido. Até agora não se conhece o impacto nos pátios traseiros. Se houver movimento ilegal de animais, isso pode ser um fator importante. Aqui tem a imagem, um segmento genético nos animais. Podemos ver um pontinho aí do Chile e podemos ver que o Chile, o que foi achado no Chile está geneticamente relacionado com cepas que apareceram nos Estados Unidos nos últimos tempos. Aqui eu vou mencionar essa última parte do vírus que aconteceu há menos de 2 semanas, que pode ser que as moscas tenham um papel, porque elas podem viver até 28 dias e podem voar em 2 dias até 7 quilômetros. Então, com esses antecedentes, é possível que a transmissão tenha acontecido por moscas, porque as granjas próximas positivas estão em um rádio menor a 7 quilômetros, mas não podemos descartar o movimento ilegal por meio do roubo de animais. Nós estamos tentando determinar qual foi a fonte. Aqui nós temos um exemplo. Alguns vão ficar aqui com medo porque a granja sua está aparecendo aqui, mas não tem o nome aqui, não tem problema não. Isso aqui é do Google Maps. Só para demonstrar a proximidade que existe entre as granjas. Menos de 2 quilômetros entre os plantéis, ou 2 quilômetros. Isso demonstra que existe risco de transmissão de doenças. E nestes casos, que não vou falar qual, nós já demonstramos transmissão de doenças confirmadas com análise genética. Portanto, esse tipo de disposição das granjas indica um risco grande de transmissão de doenças entre essas granjas. Nessas circunstâncias, especialmente aqui, devem-se gerar estratégias conjuntas para o relatório de doenças e para prevenir as mesmas.
ao meu critério, deveriam ter programas em conjuntos de prevenção, quando tem granjas muito próximas umas das outras. Principalmente se são de plantéis diferentes, a comunicação é relevante. Aqui só repassando que, além dos seres humanos e dos porcos, também tem outros fatores, como o vento, moscas, aqui dá para ver um pouquinho melhor, e o movimento ilegal de animais. Portanto, além da biosseguridade, tem que ser fortalecido o conceito de segurança, porque nós podemos aplicar todos os protocolos de cerco perimetral, chuveiro para entrar, mas quando a gente vai para casa, os porcos ficam sozinhos por um período de tempo. Estranhos podem aparecer e muitas vezes eles estragam todo o nosso trabalho de biosseguridade porque eles não têm interesse em tomar um banho. Eles vão entrar do jeito que estão. Então, a biosseguridade e a segurança é uma recomendação para que não nos roubem os porcos. E assim também vamos ajudar a biosseguridade. Como recomendações em nível nacional, seria muito bom que houvesse um sistema integrado onde os produtores possam conhecer a casuística em nível nacional, saber se está com mais influenza, mais com outra coisa, através da divulgação dos resultados de laboratório e também através de relatórios clínicos. Muitas vezes não temos todos os diagnósticos, mas seria suficiente avisar, olha, aqui tem muita diarreia. Aí um sistema de reporte integrado que permita aos produtores pensar, principalmente os que estão mais próximos, pensem que ou saibam que pode ter um problema aí por perto. E também um conjunto de prevenção com vizinhos, reporte de eventos inusuais relacionados à saúde, plano de controle de pragas e segurança. Como conclusões, a biosseguridade é responsabilidade e trabalho conjunto de todos os setores envolvidos. É importante o trabalho conjunto entre plantéis ou granjas vizinhas. Na longa distância, devido ao movimento de porcos, sêmen e fômites humanos, são os vetores, e na curta distância são os vetores. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Foi uma conversa super interessante. Acho que eu vou aparecer aqui na tela. Temos várias perguntas. Eu vou começar com Marcela Cubilos, que pergunta. Eu tenho duas perguntas para o doutor Neira. A doença PRRS até 2019 só tinha alguns focos. Por que foi declarada endêmica e não foi erradicada? Dá para erradicar? E a segunda pergunta é sobre Sêneca. Por que é endêmica se foi introduzida recentemente? Endêmica? Endêmico é um conceito porque tem exótica e endêmica. Exótica é que não está, endêmica e que está. Mesmo sendo um plantel positivo, vai ser um patógeno endêmico, porque a doença pode ser classificada como exótica ou endêmica. Isso é o primeiro. Agora, sobre a outra pergunta, eu acho que eu estou respondendo as duas perguntas com isso, mas na parte do PRRS, o, a matéria está avançando. Eu não posso dar detalhes de qual é o status atual, mas tem um lugar onde é positivo. Precisamos da resposta do sangue e esperamos poder definir se foi erradicada ou não. Perfeito, doutor. Muito obrigada.